Olá, pessoal, prontos para mais uma jornada aí? Decreto-Lei 4.657, 4 de setembro de 1942. Esse decreto, olha, 42, né, pessoal? Já está com 80 anos, né? Só que ele tem uma nova redação, viu? Dada pela Lei 12.376 do ano de 2010, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se tratava antes de lei de introdução ao direito civil, mas afetava e afeta, evidentemente, todas as leis, né? Lei de introdução, então, às normas do direito brasileiro. Vamos lá, prontos, então? Artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Essa é a regra, tá? Olha aqui, ó, salvo disposição em contrária. Uma das disposições em contrária, evidentemente, é a Constituição, né? A Constituição, ela entra em vigor a partir da data da sua publicação. Emenda Constitucional 130 e 131, eu tenho um vídeo falando sobre elas aqui. Elas foram promulgadas pelo Congresso Nacional de dia 3/10 e publicada no dia 4/10. Então, entrou em vigor a partir da publicação, Diário Oficial da União, 4/10. Essa é uma disposição contrária, tá? Parágrafo 1º, que diz assim, ó, nos estados estrangeiros, o que ele quer dizer, pessoal? Estados estrangeiros, países, né? Em outros países, a obrigatoriedade da lei brasileira quando admitida, né? Por quê? Se o Brasil não tem relações diplomáticas, não vai admitir a lei brasileira. Mas se admitir 3 meses depois de oficialmente publicada. Mas olha o que acontece aqui, ó, pelo que diz o parágrafo 3º. Antes de entrar em vigor essa lei, né, tiver uma publicação nova, né, de seu texto, que se destina a uma correção. O prazo deste artigo, de 45 dias, 3 meses, passa a vigorar a partir da nova publicação, tá? Mas veja, tem uma condição para isso, antes de entrar em vigor. Não entrou em vigor, passa a vigorar a lei a partir da nova publicação. O parágrafo 4º diz que as correções a texto de lei que já estiverem em vigor, essas correções que são consideradas leis novas, é uma nova lei, é uma outra lei, tá? Ela faz uma correção no texto da lei, ela passa a vigorar 45 dias ou 3 meses, no caso, que é o dobro do tempo, né? Ou 3 meses a partir da publicação dessa nova lei, tá? Que altera o texto da lei. O que significa? Significa que o texto de lei anterior continua valendo. A nova lei que altera a anterior vai entrar em vigor depois de publicada? Não. A partir da publicação, 45 dias. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Ele quer dizer o seguinte: as leis, depois de publicadas e ter entrado em vigor, elas continuam valendo. Agora, quando que elas deixarão de valer, de vigorar? Quando uma outra lei a modificar, então uma nova lei vem e altera a redação dos artigos tais e quais, ou revogue, né? Pode ser que ela revogue de maneira expressa, né? O que é maneira expressa? É quando a própria lei fala assim, esta lei revoga a lei número tal, 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 de tanto. Ou ela pode ser, não sendo expressa, ela pode ser revogação tácita. O que é uma revogação tácita? É quando a nova lei é incompatível com a anterior, tá? Mas está revogado do mesmo jeito. Então, se não tiver uma destinação temporária à lei, ela vai então vigorar até que outra modifique ou revogue. Caso contrário, ela continua valendo. Parágrafo 1º. A lei posterior
revoga a anterior. Em que situação? Ó, a lei posterior, vem uma lei B que vai revogar uma lei A. A seria a primeira lei, certo? A B seria a segunda. Então, a lei A está revogando, a lei B, desculpe, está revogando a lei A. Quando que ela revoga? Quando expressamente o declara. Então, é uma revogação expressa. Ela menciona, como eu falei aqui, ó, expressa. Quando seja com ela incompatível. Aqui é a revogação tácita incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ou seja, ela não é compatível mais, certo? A A não é mais compatível com a B não é compatível com a A, ou quando essa B, ela regula uma matéria que tratava a A, certo? Aí, nesse caso, você tem também a revogação da lei anterior, tá? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. Pessoal, para citar como exemplo, eu peguei aqui a lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Esta lei é a lei de licitações e contratos administrativos. Lei de licitações e contratos administrativos. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó. Aqui, pessoal, revogam-se, olha, artigo 193. Artigo 193. Revogam-se. Ele está revogando o artigo 89 a 108 da Lei 8666. 2. A Lei 866, veja, ele está dizendo que revoga esses artigos da Lei 8666 na data de publicação desta lei. Aqui nós temos artigo 193, inciso 2, a linha A. A lei número 8666 de 21 de junho de 93, ok? Redação dada pela complementar 198 de 2023. Então, está revogada a lei 8666. Outra revogada, a lei 10.520. Os artigos 1º a 47A da lei 12.462 de 2011, certo? Artigo 194, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito bem. Vamos continuar aqui, parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a anterior. Veja, surge então, é votada, é promulgada uma nova lei, e essa nova lei estabelece disposições gerais ou especiais juntamente com aquelas que já existem, certo? Ela não vai revogar e nem modificar a lei anterior. É importante, guardem isso aqui, tá? Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada, lembra, a lei B revogou a lei A? A lei A é a revogada, certo? A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, acontece o seguinte, ó, B revogou A. Agora vem uma lei C e revoga a lei B. Ou essa lei B, ela perdeu a vigência, simplesmente. Esse efeito seria o efeito repristinador, viu, pessoal? O nome dele é esse, efeito repristinador. Então, aqui está dizendo, ó, onde não ocorre o efeito repristinador. Ou seja, a lei B, que revogou a A, ela perde a sua vigência. A lei A passa a vigorar novamente? Não. Então, ó, vou reprisar. Lei B revogou a lei A. Lei B perdeu a vigência. Ocorre o efeito repristinador, ou seja, A passa a vigorar novamente? Resposta: não. Artigo 3º, pessoal.
Ninguém se excusa, ou seja, não pode dar desculpa de deixar de cumprir a lei, ó, de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Artigo 4º diz assim: quando a lei for omissa, ou seja, ela se omite, ela não trata daquele assunto, ou do que deveria tratar, né? Ou não estabelece o que deveria estabelecer, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Veja que isso é importante, né? A lei é omissa, o que significa lacunas. Ocorrem lacunas. Essas lacunas são falhas, né? Algo não previsto pela lei ou não tratado pela lei. Essas lacunas, quando ocorrerem, o juiz não pode simplesmente falar assim: a lei não fala nada, eu não tenho como decidir. Não, o juiz tem que prestar o seu serviço, certo? Ele tem que dizer o direito, ele está ali para isso. Então ele não pode se excusar de dar uma decisão alegando que há uma lacuna. Então o que ele tem que fazer? Ele vai decidir por analogia, certo? Por situações que possam ser similares, parecidas. Os costumes, né? Os bons costumes praticados que são aceitos como lícitos, né? E os princípios gerais de direito, os princípios, pessoal, eles realmente, princípio da boa-fé, né, e tantos outros princípios que são importantíssimos e norteadores para as decisões judiciais, né? O juiz se baseia muito em princípios, principalmente no caso das lacunas. O artigo 5º diz que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Exigências do bem comum, ou seja, ele pensa na coletividade como um todo, a aplicação da lei. Pessoal, olha só, uma lei que é muito cheia de, na minha opinião, pelo menos, de lacunas, é a Lei 9.099 de 1995, que criou os juizados especiais cíveis e criminais. Muito bem, a Lei 9.099, ela já, de certa forma, ela é uma lei que visa dar celeridade ao processo e atender principalmente aqueles que não têm condição de contratar um advogado, mesmo porque a gente até estudou já, né? Tem aula aqui no canal falando sobre Lei 9.099. Então, a celeridade é um dos princípios, né? O princípio da informalidade também é um dos princípios da Lei 9.099. Para atender, né, aquelas pessoas hipossuficientes que não têm condição de contratar um advogado, ou nem valeria contratar um advogado para se discutir, por exemplo, uma dívida de 100, 50, 200 reais. Não é verdade? Não valeria a pena. Então essas pessoas, de certa forma, na sua grande maioria, são pessoas que prestam serviço, né? Trabalhadores, desde trabalhador avulso, até prestadores de serviço, ou até mesmo nas relações de consumidor, né? A Lei 9.099, então, tem esse fim social. Perfeito? Então, esta Lei 9.099, no caso das lacunas que ela contém, por ser uma lei tipicamente processual, ela vai se valer do Código de Processo Civil, isso na parte civil, né? Na parte civil dela. Vai se valer do Código de Processo Civil, certo? Para poder, e além dos princípios gerais de direito, da celeridade, etc., para que o juiz possa, então, dar o bom andamento ao processo, tá? É uma lei processual, mas, enfim, válida aqui para o exemplo, tá? É um dos centenas ou milhares de exemplos que existem. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A lei em vigor. Ó, pessoal, lembra que a lei passa a vigorar casos, né, que não sejam já mencionados pela lei, né? Lembra aquele caso de disposições contrárias?
Então, ela entra em vigor 45 dias, 90 dias, se for 3 meses, né, no estrangeiro. Então, quando ela entra em vigor, ela tem efeito imediato. Respeitado o quê? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O parágrafo 1º, 2º e 3º vai falar o que seriam atos jurídicos perfeitos. Olha só, o ato jurídico perfeito é o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, uma situação aqui. Na vigência de uma determinada lei, uma lei temporária que fosse, ok? Foi realizado um contrato, isso é uma hipótese, tá ok, pessoal? Foi realizado um contrato qualquer, contrato que está valendo até hoje, sob a vigência de uma determinada lei X, ok? Essa lei X, hoje, já está totalmente modificada, certo? E aí, aquele contrato foi realizado lá atrás, há muito tempo. O ato já foi consumado na vigência dessa lei X, perfeito? Então, evidentemente que esse contrato aqui, ó, tem validade porque foi baseado dentro de regras estabelecidas, combinadas e aceitadas pelas partes dentro daquela situação de contrato. É um exemplo, tá? Por exemplo, acho que esse exemplo aí já tá bom, né? Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos, agora ele está falando de direito adquirido, ó. Consideram adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele, né, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixado ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Ele quer dizer o seguinte: uma pessoa completou 65 anos de idade. Ela tem lá todo o tempo de serviço, tem o tempo de serviço exigido pela lei. Então, ela completou 65 anos de serviço, tem o tempo exigido pela lei e ela adquiriu, então, agora em 2023, o direito a se aposentar. Só que ela opta por não se aposentar, ok? É uma opção dela. Ela, então, adquiriu o direito à aposentadoria, porque a lei vigente diz que tem que ter 65 anos de idade, tem que ter um certo tempo de serviço. Essa pessoa já atendeu. Muito bem. Aí ele vai trabalhar até, por exemplo, 2025. Em 2025, antes dele se aposentar, as regras são alteradas. A aposentadoria lá em 2025 é só para quem tiver 70 anos de idade. Essa pessoa, se ela quiser se aposentar em 2025, ela vai ter 67 anos. Ela poderá se aposentar? Resposta sim. Por quê? Ao tempo em que ela podia exercer esse direito, porque tinha um termo pré-fixo, né, uma condição inalterada, ela tinha condição de se aposentar. Então, ela vai poder se aposentar com 67, mesmo que agora tenha sido alterado, né, essa questão aí previdenciária. Pessoal, outra situação, a terceira aí, a coisa julgada ou caso julgado é quando a sentença transitou em julgado. O que é transitar em julgado? Quando já não couber mais recurso. E aí se deu o trânsito em julgado. E aí aquela decisão se torna definitiva porque não há mais recurso cabível. Ok? Muito bem, pessoal. É isso. Esta aula a gente fica por aqui, porque já tem aí um conteúdo interessante para vocês. Não é muita coisa, mas se você estudar isso aqui, olha, durante essa semana, né, pode cair uma questão aí na prova de oficial de justiça. Se você estuda esta lei por conta de um outro concurso, tá valendo também, não é isso? É que a gente está gravando essa lei por ocasião do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você não sabia disso, saiba que
Logo depois desse concurso do interior de São Paulo, deve ocorrer o concurso da capital. O edital ainda não saiu, mas é óbvio que vai sair. O tribunal tem necessidade. Ele sempre faz isso, ele separa a capital do interior. Continue assistindo. E você seja bem-vindo aqui ao nosso canal Explica Isso Direito, destinados aqui a disponibilizar aulas completas, os conteúdos o mais completo possível sobre um determinado concurso. A bola da vez aqui é oficial de justiça. Mas, ó, se você não... eu coloquei uma enquete hoje, no dia 6/10, na aba comunidade aqui do nosso canal. Se você olhar lá no canal, tem playlists e tem uma aba comunidade. Eu coloquei lá uma enquete. Qual concurso que você vai estudar e prestar nos próximos 6 meses? Se você puder, vai lá e responde. Isso vai ajudar a gente traçar diretrizes de gravação de aula aqui para vocês, tá bom? Até agora, com 6 pessoas que votaram, a maioria diz que vai estudar para o concurso de oficial de justiça. Mas tem lá a opção de prefeitura, escrevente e outros. Se no outros lá você marcar outros, deixa um comentário para a gente. Tá bom, então? Se inscreva no canal, tem muita gente assistindo o nosso canal sem se inscrever. Sabe o que muitas vezes acontece? Acontece comigo também. Se você estiver assistindo pela televisão, às vezes você não é inscrito, você nem está logado na TV. Então, pega o seu celular aí, faz essa gentileza pra gente. Logue aí no seu canal, na sua conta do YouTube, do Google, e dessa forma você consegue deixar aí o seu like, a sua inscrição. Isso vai ajudar muito, muito aqui a gente, tá certo? É isso, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.